Olá, meus caros, beleza? Meu nome é o professor Fábio Betil e estou falando com vocês aqui do Espaço C-Maker. Eu vim hoje trazer um vídeo tentando ser curto sobre brainstorm, tá? E a criação de introdução de trabalhos acadêmicos, tá? Um brainstorm é uma técnica chamada tempestade cerebral ou tempestade de ideias, na qual o legal é fazer isso em grupo, mas perfeitamente dá para fazer sozinho, no qual você pode usar um quadro, você pode usar um papel, pode usar o Word mesmo, que a gente vai fazer no Word aqui, e tentar fazer de forma mais rápida, pegar tudo que você está pensando sobre um determinado assunto e colocar isso no papel. A gente vai focar um pouquinho sobre trabalhos acadêmicos, então introdução de trabalhos acadêmicos, como criar uma boa introdução de um trabalho acadêmico usando o brainstorm, tá? Mas de novo, você pode aplicar isso em qualquer coisa, você pode fazer uma carta, um documento qualquer, no qual você está sem muitas ideias ou não está conseguindo organizar muito o raciocínio e acabar usando a técnica do brainstorm. Então vamos lá, a primeira parte, deixa eu passar aqui. Então, eu dividi em 4 fases, tá? A primeira fase é a tempestade de ideia. Nessa fase é que tem que ter uma dinâmica maior e no qual você não vai frear na escrita. Na verdade, você vai pegar um documento, um quadro, qualquer coisa e começar a escrever tudo o que você tem que falar sobre aquele determinado assunto. Não interessa sobre que assunto que é e nem quantas pessoas estão envolvidas. O objetivo mais importante é pensou, escreveu, pensou, escreveu, pensou, escreveu. A gente vai usar o Word aqui, ó. Vou abrir o Word. No Word vamos criar uma introdução. Suponha que você está fazendo um trabalho acadêmico no qual você vai falar sobre a educação maker no cenário atual, tá? Alguma coisa assim. Então, na hora que você começa a fazer o brainstorm, a ideia é tudo que você pensar sobre educação maker e o cenário atual, você vai escrever. Não interessa se isso, não vai interessar se você está escrevendo certo ou errado, não se preocupe com acento, com português, com concordância, de preferência use palavras e não frases, tá? Se aquilo é pertinente, se não é, se escreveu com gíria, se não escreveu, se foi incompleto, não interessa, interessa que à medida que você for pensando nas coisas que fazem sentido de você falar, você vai jogando no texto, jogando. Você precisa tirar da tua cabeça e jogar no papel na forma mais rápida possível, sem frear. Se você está envolvido com mais pessoas, o legal é não censure nada que as pessoas falem. Inclua todas as opiniões. Eu acho que devia ter isso. Tem que falar de educação. Educação, coloca educação. Põe educação. Tem que falar de dinâmica. Tem que falar de futuro. Lembrando, escreveu errado, deixa, não é a hora de arrumar. Você pode separar o Word, inclusive, colocar ele em 3 colunas e reduzir mais o tamanho desse texto aqui para ficar bem apertadinho na tela, para caber bastante coisa. Isso é bem interessante. Quanto mais texto você colocar, depende do tamanho do texto que você quer fazer. Se o texto final é um texto maior, 1 página, 2 páginas, 3 páginas, você vai ter que colocar uma quantidade maior de palavras. Eu recomendo você separar em pedaços, né? É perfeito para fazer uma introdução, mas se for um assunto muito extenso, separe em capítulos, separe em área e desenvolva um brainstorm para cada subtópico desse, tá? Então, voltando lá, outra fase que a gente separa. Então, a primeira é tempestade cerebral. Melhor em grupo, quando trabalha em grupo, mas perfeitamente para fazer sozinho. A segunda parte, depois que você colocar esse monte de texto, você sempre pense a introdução, isso vale mais para a introdução. Uma introdução no trabalho acadêmico no formato de funil, tá? Então, você pensa no macro, alguém começa a ler teu trabalho, você tem que contextualizar ele. Então ele tem que entender o macro, em que universo você está. Depois você vai puxando isso para o cenário nacional, para o cenário de tecnologia ou de educação, para as práticas pedagógicas ou para a realidade dentro de sala de aula. No final da introdução, a gente faz isso no formato de um funil, tá? Um formato cônico. Para chegar no final da introdução, quem está lendo sabe exatamente do que você vai falar. Então, ao pensar numa introdução, pense em assuntos macros. Você vai ter que falar de mundo. Como é que está a educação e a tecnologia no mundo? Como é que está o cenário no Brasil? Como é que está o Brasil? Coloquei até minúsculo ali, ele arrumou. Mas assim, não se preocupe com isso. O objetivo é ser rápido. Escreve do jeito que vier. Você não pode frear o teu raciocínio. Os insights que você vai tendo, você tem que escrever. Então, só o fato de eu parar para falar esse vídeo e falar isso com vocês, eu já freio na minha escrita. Mas eu teria que fazer isso de forma bem dinâmica para poder tudo aquilo que você pensar sair. Por que a gente faz isso? Se você fica escrevendo e redigindo um texto na medida que ele é criado, toda hora você está arrumando a concordância, arrumando pontuação, vírgula, ver se a frase está bem colocada, se faz sentido, e você perde o embalo do que você está pensando. Então a ideia, o próprio nome fala isso, do brainstorming, é jogar todas as ideias o mais rápido no papel. É legal fazer isso num quadro também, depois você bate uma foto, por exemplo. Redigir tudo isso, registrar todas as ideias doidas que o grupo deu ou que você pensou,
E depois que você tem vários, então vamos colocar lá tecnologia, movimento maker, colocar lá, movimento maker, tá? De novo, outros assuntos lá, programação, criança, jovens, tá? Ó, tá errado, não é hora de arrumar, tá? Deixa errado mesmo, tá? Enche isso de palavras, a maior quantidade possível pensando no funil. Vai em algo macro, depois vai reduzindo isso. Vai falar também, sei lá, de Arduino, vou falar de Arduino? Vou falar de eletrônica. Será que falo aqui na introdução ou deixo isso para baixo? Não sei, não é hora de pensar. A hora é de você escrever tudo que você vem pensando. A segunda parte daqui esse primeiro, o número 1 ali, é onde você tem que fazer isso o mais dinamicamente possível. Do 2 em diante, você já pode fazer com mais calma. O passo 2, a fase 2, você vai fazer o quê? Você vai remover tudo que é duplicado. Então você vai olhar aqui, peraí, Arduino, programação, não tem nenhum texto aqui que seja duplicado, tá tudo ok, tá? Às vezes eu posso colocar lá, por exemplo, cenário nacional e Brasil, são sinônimos, você pode ou colocar junto essas duas palavras próximas, ou eliminar uma delas e falar só do cenário nacional, só se falar Brasil. O cenário mundial ou o mercado internacional, são sinônimos também, então você pode aglutinar, tá? Ou às vezes você escreve uma palavra que está mal colocada, ficou muito coloquial, você pode mudar esse texto agora. Então comece a arrumar as palavras. Segunda parte que você vai fazer é eliminar os extremos. Então assim, eu falei um negócio muito exagerado, cara. Eu falei lá, por exemplo, eletrônica, eu falei de um resistor no meio da minha escrita. Sei lá, vamos ter que ligar um LED. Tá, não é o momento de fazer isso. Na introdução você não vai falar especificamente do teu projeto, tá? O legal é chegar no final da introdução, você saber exatamente, quem está lendo vai saber exatamente qual é o teu projeto, do que você vai falar na sequência. Então você não entra em detalhes do teu projeto, mas contextualiza a pessoa nesse formato de funil. Outra coisa, tem que fazer os sinônimos e os sem sentido. Às vezes tem algumas coisas que você escreveu que realmente não faz sentido nesse contexto. A terceira fase é a ordenação. Então você vai fazer o quê? Vai fazer uma ordenação em ordem cronológica disso daqui, tá? Pensando no funil. Então o mundo deveria vir primeiro. Vai falar primeiro do mundo, ele é mais macro, ele é mais abrangente. Depois você fala do Brasil, tá? Depois você fala do Brasil e você só vai ordenar isso daqui. Será que falo de educação agora? Falo das dinâmicas ou falo do movimento maker? Talvez o movimento maker dentro do Brasil. E eu vou afunilando isso e trazendo... o movimento maker tem a ver com a educação, tá? Qual é a dinâmica disso tudo acontecer? Programação para jovens, então deve estar bem perto da educação. Eu começo a arrumar isso daqui. Qual que é o futuro disso tudo? Futuro é a programação para jovens, na educação. Melhor, qual é o futuro das tecnologias? Melhor, dentro do Brasil, movimento... tá bom aqui. Movimento maker acaba tendo um futuro, tá? Você vai trabalhar com a educação, posso falar de robótica também. Arduino e eletrônica tá mais para o decorrer do meu projeto. Vou falar das dinâmicas. As dinâmicas também. Vou falar a parte de como funcionam as dinâmicas em sala de aula, como funciona o Arduino e a programação. Isso pode ficar lá para dentro do meu documento. Então é a hora de você separar o que é interessante. Lembrando que a gente não vai fazer desse tamanho pequeno. Vai ser uma quantidade bem maior de palavras, textos e pequenas palavras. E você vai ordenando. Aí eu tenho esse material aqui filtrado numa ordem cronológica correta, e você daqui para baixo vai começar a redigir um texto. Lembrando que aqui eu fiz só um exemplo. Então você vai começar a falar, no cenário mundial, o que acontece no cenário mundial. Tudo que você escrever aqui, é bom que você esteja embasado em alguma coisa, tá? Referencie isso. Segundo a revista internacional ou os estudos realizados pela Universidade XYZ, o cenário mundial se encontra numa expansão na área de tecnologia. Mas assim, não fale do achismo porque você acha isso. Mesmo que você ache isso, você tem que achar um fundamento. Quem dá suporte para você no mundo para você falar isso? Tá? Principalmente assim, quanto melhor essa referência que você tem, fica mais embasado o teu trabalho, ele acaba dando uma segurança maior, ele acaba tendo um fundamento melhor, ele é mais valorizado. Quanto mais achismo você coloca e não diz, baseado no cenário mundial, mas que base que você fez para fazer isso? O que você pesquisou? Tá? Isso tudo vai na referência bibliográfica. Então aqui, na hora de escrever essa parte do cenário, você vai escrever o cenário mundial, você tem que estar embasado. Entrou na parte do Brasil, então você vai escrevendo um texto, falei do mundo, vai lá e marca mundo. Mundo eu já falei.
continua redigindo o texto. Falei do Brasil, dentro dessa realidade internacional, no Brasil nós temos diversas iniciativas, sempre embasado em alguém que falou. Falou do Brasil? Opa, marca Brasil. Dentro delas, o movimento Maker tem se diferenciado mais do que outros movimentos, tá? Bom, onde que eu tenho de referência sobre movimentos Maker? Então eu vou escrevendo esse texto baseado nessas palavras que eu coloquei até o final da minha introdução, tá? Então eu vou terminar uma introdução no qual, no final, ela vai ser, ela vai ter uma ordem cronológica legal, ela vai estar no formato de um funil, ela vai começar macro e vai reduzindo até funilar, você não conta nada do teu projeto, mas a pessoa que chega no final, ela sabe exatamente do que vai falar teu projeto na sequência, tá? Porque ela foi conduzida a um raciocínio até aí. Fazer o brainstorming, fazer esse funcionamento, montar um texto dessa forma, acaba gerando um texto extremamente coerente, ele acaba não sendo repetitivo, não vai ter partes que o aluno escreveu, não só aluno, qualquer um escreve isso, eu uso isso para qualquer coisa. As diferenças dos meus textos, quando eu paro para fazer um brainstorming e escrevo na corrida, é muito diferente. Até um e-mail, uma carta, qualquer coisa você pode usar essa técnica, tá? Então, assim, procure fazer desse jeito, ele acaba tornando... Quando um aluno não faz esse uso do brainstorming, você pode perceber, quando se escreve algum texto, à medida que você vai pensando no texto e escrevendo, ele se torna todo fragmentado, porque no meio do texto você lembra que tem que falar de alguma coisa que você esqueceu no início. Aí você escreve aquela parte do texto. De repente se lembra que não completou aquela outra, que é o teu raciocínio normal, o raciocínio humano normal. A gente é fragmentado, a gente vai pensando num negócio e já começa a lembrar de outras coisas. Se você está escrevendo ao mesmo tempo que você vai pensando, o teu texto acaba saindo todo fragmentado e distorcido desse jeito. Tá? O uso do brainstorm, ele fica certinho, não fica repetitivo, não muda a forma que você fala no início. Outras vezes você escreve um pedaço num dia, um pedaço no outro, o texto fica totalmente fragmentado, a forma que você, na hora que você lê, você percebe isso. Inclusive quando mais de uma pessoa escreve o texto, cada um escreveu um pedaço, você vê as mudanças. Quando você faz desse jeito com o brainstorm, ele fica muito mais homogêneo e sensato, cronologicamente entendível. Tá? Mas eu acho que é uma dica legal, abusem do brainstorm, eu acho que é uma coisa bacana para se fazer, beleza? Espero que tenha ajudado, era isso por enquanto, até mais!